Eduardo, bom dia, tudo bem? Bom, Vanderlei. Meu nome é Vanderlei, eu sou supervisor técnico comercial da Eurochem Fertilizantes Tocantins. Nós estamos aqui hoje para conversar com o Eduardo Weifer. Eduardo é agrônomo, Eduardo é pesquisador de nutrição de ruminantes, atua aqui na Embrapa. Eduardo, queria que você contasse para nós um pouco o que é o CDA, como é que funciona o CDA, qual que é o objetivo do CDA para a pecuária brasileira. Obrigado, Vanderlei. É um prazer conversar aqui contigo e com os demais. O CDA, o Centro de Desempenho Animal, pertence à Embrapa, ao núcleo regional da Embrapa Cerrados. Embrapa Cerrados, a sede é em Planaltina, né? E aqui a gente identifica animais, touros, reprodutores superiores, com genética superior, para sistemas 24 meses, né? Utilizando como fonte forrageira a pastagem, e ao final nos seus 2 anos de idade, eles vêm para o sistema para medir eficiência alimentar. Ou seja, nós queremos identificar aqueles animais mais promissores em termos de genética, e que essa genética seja disseminada no país, né, através de touros que saem daqui ou para a central ou para serem utilizados nos rebanhos comerciais do Brasil. Eduardo, muito bacana. A gente acompanha muito a agricultura, né, pecuária, agricultura, e a gente sempre está discutindo esse tripé, né, da genética, a sanidade e a nutrição. E você falou um negócio que é muito interessante, que é interessante para o nosso produtor, que é a produção de uma boa forragem, né, Eduardo? Como é que é feita aqui na Embrapa? Qual que é a experiência de vocês com essa produção de uma boa forragem, com a nutrição daquilo que é o bem mais valoroso lá do pecuarista, que é o pasto? Perfeito. Antes de mais nada, a gente tem que pensar assim: o boi tem rumen, e o rumen é a grande câmara de fermentação que faz a magia dele conseguir consumir forragem em material bom, em termos de proteína microbiana, digerir coisas que nós não conseguimos digerir e aproveitar e transformar isso em produção animal, em alimento, né? Então, o nosso alimento, o alimento mais barato para a produção animal é forragem, é pasto ou silagem, em determinada época do ano, do que você está usando concentrados, né? O sistema aqui, ele é montado, o sistema nosso de avaliação animal, ele é montado num sistema 24 meses. Os bezerros não são nossos, são de produtores de genética, selecionadores de genética Nelore, Guzerá e Tabapuã, trazem seus bezerros aos 8, 10 meses de idade aqui para o CDA em meados de junho, né? E esses animais permanecem a pasto até abril do ano seguinte, quando encerra a prova a pasto, a avaliação de desempenho animal a pasto, né? E aqueles classificados vêm para o confinamento. Ou seja, eles consomem forragem desde os seus 8 meses de idade, aqui no CDA, até o próximo aos 19 meses de idade, quando encerra a prova a pasto, e depois consomem silagem aqui também para o desempenho aqui dentro do confinamento, que a gente mede a eficiência alimentar, ou seja, o quanto o animal consegue converter em produto. Qual que é a importância de silagem? Nós temos a importância da forragem, desculpe, expressei mal. A importância aqui, nós temos metas de desempenho a serem atingidas. Por exemplo, na época da seca, logo depois que os animais chegam aqui no CDA, eles têm que ganhar 400 gramas por dia, certo? Isso a gente consegue com um pouco de concentrado, mais um pasto reservado na seca. Depois, esses animais, durante a época das águas, eles recebem um suplemento, mas também ficam no pasto, né? E eles devem ganhar 900 gramas por dia. Sem o suplemento, iam ter um ganho de 500 a 600 gramas. Mas é muito importante ter um bom manejo de pastagem e uma pastagem com um bom vigor de crescimento, com uma bastante oferta de folha. Então nós temos que ter pastos produtivos para ter uma carga animal, suporte uma grande carga animal, né, um número bastante considerável de animais por hectare, e apresentando desempenho satisfatório dentro daquelas metas que eu falei. Certo. Hoje a lotação média aqui do CDA está em torno de quantos animais por hectare, ou em quantas UA, né, Eduardo? Nós temos aqui 110 hectares disponível, né? Nosso sistema, ele é um sistema 24 meses, então nos 3 meses finais dos 19 aos 24, os animais passam confinados, mas as outras categorias estão
no pasto, né? Nós temos hoje algo em torno de 2,3 UA por hectare. Se nós pensarmos UA um animal de 450 quilos, né, e um bezerro, em prova ele tem mais ou menos um bezerro e meio fecha uma UA, 300 quilos. Então nós temos hoje 230 animais a pasto, bezerros, mais os animais que estão aqui no confinamento. E é uma bela de uma lotação, né, Eduardo? Não chega a ser aquele sistema totalmente intensivo, mas um sistema muito fechado com um sistema bastante, como eu vou dizer, seguro em termos de produção, mas ao mesmo tempo não é aquele sistema, é um sistema progressista, é um sistema onde é que a produtividade é bem mais alta do que a média das produções a pasto no Brasil. Eduardo, eu quero abordar com você, nós falamos sobre o valor da forragem, né, da nutrição da pastagem, e a gente conhece hoje, de modo geral, duas formas de você adubar uma pastagem, né, que seria aquela pastagem que já não tem mais condição de recuperação, que você vai ter que reformar aquele pasto, e uma pastagem onde você ainda tem planta, que você não tem uma lotação muito alta de ervas, que ainda você pode fazer a recuperação dessa pastagem. Queria que você contasse um pouco para nós da experiência de vocês aqui no CDA com esses manejos de pastagem. Ótimo. Nós precisamos de um pasto produtivo aqui. Então, o pasto, para ser produtivo e atender também as metas de ganho dos animais, porque os animais consomem suplemento, a gente auxilia na nutrição que os animais consomem de forragem, né? E esse mesmo raciocínio tem que ser aplicado também à forrageira. Nós temos que auxiliar a forrageira de expressar seu potencial genético, né, lá no pasto. Então, nós temos que dar comida para a forragem. E tem situações que para nós é necessário reformar, tem situações que é necessário simplesmente recuperar essa pastagem, desde que passe por alguns critérios. Nós recuperamos pastagem quando nós temos uma boa população de plantas, não temos plantas invasoras de difícil controle, nós não temos solo compactado, nem problemas de erosão ou qualquer outro. Então, o único problema aqui é que o potencial produtivo realmente está um pouco mais baixo. Então, a adubação vem como uma forma de recuperar o potencial produtivo. Ou seja, aplicou a adubação, 30 dias depois você já observa a produtividade a mais no pasto. Nós fizemos a reforma da pastagem quando algum desses problemas ocorrem ou quando nós quisermos trocar a espécie forrageira. Nós temos aqui algumas áreas que a gente fez tanto reforma quanto tanto a reforma quanto a recuperação. Eu lembro bem, nós acompanhamos junto com você uma área aqui de um capim marandu, que já é uma pastagem estabelecida, se eu não estou enganado, com mais de 10 anos de produção, que estava exatamente nessa condição, né, que você tinha todos os requisitos atendidos, mas com baixa produtividade. Aí nesta pastagem nós fizemos junto com você, orientado por você, uma adubação bem específica, que foi feito parte ali em novembro, parte ali em janeiro. Eu queria que você contasse para nós como é que foi a sua experiência com essa recuperação da pastagem, do marandu em específico. Nós precisamos, nessa área a gente precisou recuperar essa área através de melhoria da fertilidade, né? E nós, casualmente, conversando, a gente propôs utilizar isso como um tema de dia de campo. Então nós deixamos algumas faixas para o produtor conseguir ver. O que a gente percebe no campo, quando a gente sai para fora no campo, né, visitando fazendas, a recuperação da pastagem ela não usa adubação de base e usa basicamente a adubação nitrogenada, né? E nós nesse caso aqui a gente usou tanto adubação nitrogenada, tanto adubação de base com 19,4-19, né? Nós usamos 200 quilos por hectare em meados de novembro e depois nós entramos com adubação nitrogenada, mais 54 quilos de nitrogênio na forma de nitrato, né, na forma nítrica, depois em janeiro, né? E
Nós medimos nessas faixas que nós fomos deixando de lado, não é um experimento, mas nós medimos até para servir de base para apresentar nos dias de campo, né? E dos 3 cortes que foram feitos no período a cada aproximadamente 35 dias, entre um corte e outro, né, nós encontramos diferenças nas áreas onde não foi adubada para a área adubada, num somatório final de mais 2 toneladas de matéria seca. Né? 2 toneladas de matéria seca é muito material. Né? É muito significativo isso, e isso pode significar um resultado econômico para o produtor, né? Positivo e econômico. Isso porque esses 2 toneladas a mais de matéria seca não é só colmo que ele vai ter uma maior proporção também de folhas com melhorias na digestibilidade. Eduardo, é muito interessante, né, escutar isso de você. O produtor tem muito essa dúvida, né? Eu adubo, eu não adubo, eu recupero. E você falou um negócio que é meio prática, do pessoal usar só nitrogênio. Não quer dizer que isso está errado, mas quer dizer que você está deixando de aproveitar o melhor da oportunidade que você tem, né? De investir no seu pasto, investir na base, depois investir nesse nitrogênio que vai produzir parte aérea, enfim. Os resultados falam por si, né, Eduardo? É um negócio muito consistente isso aí, né? Desde a minha época de agronomia, a gente sabe que existe uma interação entre fósforo e nitrogênio. Né? Então, um precisa do outro. Né? Então, a melhor resposta do nitrogênio sempre vai ter uma melhor resposta quando tiver o fósforo. Né? E vice-versa. Então, é importante colocar fósforo até pela deficiência natural dos nossos solos. Né? É importante o produtor também fazer a calagem. Né? Então, todas as situações de alumínio no solo, necessidade de calagem, aumentar a saturação de base, fósforo, nitrogênio, potássio e depois os microminerais, eles vêm de uma escala crescente e a gente tem que realmente trabalhar o pasto como uma lavoura. Só que ao invés de a gente colher tudo no final, nossos animais colhem a cada intervalo de tempo onde a altura do pasto permite, né, que eles colham. E a produtividade é essa que você vê. E é muito interessante isso que você colocou, né, Eduardo? Não adianta eu querer fazer uma prática só e negligenciar as outras, né? O negócio é uma unificação de práticas que vai trazer resultados. Uma outra coisa que é muito importante considerar da recuperação é o ganho de tempo. Você não tem toda aquela espera de preparar e de ter que plantar, enfim, você tem um ganho de tempo e isso, feito que você falou, né, nas colheitas que são feitas, mostra esse ganho. Uma outra coisa que nós fizemos com vocês aqui foi um plantio, né, de uma área onde vinha de milho, e foi feito o plantio de uma variedade que, se eu não me engano, é o Tamani, né? O Tamani, BRS Tamani. Segue aí. Essa área, nós não fizemos essa área em LP, ou seja, plantar o milho junto com o capim, porque primeiro nós colhemos silagem, né? E segundo ponto é que era uma área que já tinha certo problema de compactação e nós não conseguimos descompactar essa área antes do milho, que deveria ser feito, então nós seguramos para fazer depois da colheita da silagem. Né? Então nós compactamos a área e plantamos BRS Tamani, que é um pânico a produtividade não é tão alta em relação à mombaça, por exemplo, né? Mas a produtividade de matéria seca digestiva é muito alta, porque ele não produz talo, ele produz muita folha. Né? E nós plantamos esse Tamani com o Croplex, que ele é 12,40 mais 12 de nitrogênio, 40 de fósforo, mais micro. Né? O que é bastante interessante, principalmente que você está usando, que já vem de um sistema extrativista, como é o caso da silagem, então a gente precisava colocar mais alguma coisinha, mais uma carga de adubo junto. Né? E a produtividade do Tamani é excepcional, ainda mais quando ele é bem adubado. Eduardo, obrigado, você, conversa boa demais, sempre aprendendo com você, sempre uma satisfação estar com vocês aqui, a gente sempre aprende aqui. E eu tenho certeza que o nosso produtor que vai estar nos assistindo é um bom exemplo do que se deve fazer, né, Eduardo? Obrigado mesmo, deixar você fazer suas considerações finais, mas obrigado por receber a gente aqui.
Obrigado, eu acho que Vanderlei, eu acho que há 5 anos a gente estabeleceu uma boa parceria, né, entre a Eurochem e o nosso núcleo aqui, né, onde a gente trabalha com adubação, com formulações diferenciadas, com nitrogênio na forma amoniacal, nitrogênio na forma nítrica, onde nos trazem determinadas vantagens operacionais em determinadas situações, né? E outras vantagens não só produtivas, mas principalmente operacional, que te reduz custo, né? E isso é bastante interessante. É interessante também vocês estarem sempre junto aqui com a gente, trocando informações. Em relação à pastagem, o que eu posso dizer para o produtor rural que tá aqui assistindo, o suplemento mineral, o suplemento energético proteico com sal nitrogenado, dependendo da categoria, ele é extremamente importante para complementar aquilo que a pastagem não consegue suprir para o animal, né, frente a alguma meta de desempenho. Já por outro lado, a gente tem que pensar na fonte forrageira, que é o nosso pasto. E você não precisa colocar uma adubação de corrigir todo o solo como se fosse uma lavoura de soja, mas você tem que usar a adubação de uma maneira inteligente, de que ela te traga, à medida que vai passando o tempo, te traga cada vez mais avanços, né, em termos de produtividade, e aí sim, num determinado momento, você, utilizando adubações de uma maneira inteligente, você vai estar com o teu solo corrigido. E com maior produtividade, não de talos, mas de folha, trazendo mais qualidade nutricional para os seus animais. Valeu, Eduardo. Obrigado mesmo. Valeu. Valeu.